Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 5, diz assim: naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhes falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes em Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Santo Deus, em nome do teu Filho Jesus, coloca essa palavra diante de ti, Senhor. Que o Senhor venha nos confrontar, falar aos nossos corações. Carecemos de ouvir a sua voz, Senhor, através da voz do pregador. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode sentar-se, fiquem à vontade. Amados, esse texto que acabamos de ler relata duas tragédias que aconteceram na época de Jesus. A primeira tragédia, ela chegou aos ouvidos do Senhor por terceiros. Por terceiros que vieram e relataram para ele. Mas a segunda tragédia foi relembrada pelo próprio Jesus. A primeira tragédia foi causada por Pilatos, que mandou matar os galileus no pátio do templo, enquanto eles estavam sacrificando. Depois de matar, misturou ainda o sangue deles com o sangue dos animais que estavam sendo sacrificados. Então, algo terrível que aconteceu naquela época. A segunda tragédia que foi contada por Jesus faz menção aí aos 18 homens que foram esmagados pela torre de Siloé, quando essa torre caiu. Agora, a grande pergunta é: essas pessoas assassinadas por Pilatos, elas eram mais pecadores ou pecadoras do que os demais galileus? Será que pelo fato dessas pessoas, tanto as que morreram pelas mãos de Pilatos, como aquelas que morreram esmagadas pela torre de Siloé, será que essas pessoas eram mais pecadoras do que os demais seres humanos do planeta, que não foram atingidos naquelas circunstâncias? Será que aqueles que morrem numa tragédia são mais pecadores do que aqueles que são poupados de uma tragédia ou nem em uma tragédia? Por exemplo, quando aqueles aviões explodiram nas Torres Gêmeas, os irmãos se lembram bem, 3.278 pessoas morreram naquela tragédia. Porém, 20 pessoas sobreviveram. 20 sobreviveram àquela tragédia. Aí eu pergunto, será que as pessoas que morreram eram mais pecadoras do que as 20 que sobreviveram? Irmãos, sempre que acontece uma tragédia, em pessoas são dizimadas, mortas, muitos se entregam aí à especulação, muitos dão as suas piruadas e afirmam que as pessoas que morreram estariam pagando por seus pecados terríveis. O que acontece no Rio Grande do Sul, por exemplo, muitos tentam colocar culpa no povo, na feitiçaria, na incredulidade do povo, tentam achar um bode expiatório para a tragédia. Porém, Jesus deixa claro aqui no texto que lemos que esses galileus sacrificados e os que morreram na torre não sofreram morte trágica por serem mais pecadores e mais culpados do que os demais. É assim que está na tua Bíblia? Na minha também está. Jesus não falou que eles eram piores. Não. Até porque o próprio Jesus, que não cometeu pecado algum, morreu de forma terrível numa cruz. Sendo assim, o Senhor Jesus jogou por terra essas especulações. E ele vai direto ao que interessa, ao ponto principal, crucial. Quanto aos que foram assassinados por Pilatos, ele disse: vocês pensam que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que os outros? Qual a resposta de Jesus? Eu vos digo que não.
Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Curto objetivo. Agora, quanto aos 18 esmagados pela torre de Siloé, ele completa dizendo: ou vocês pensam que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? E Jesus responde: eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Esses são os fatos, esse é o texto. Agora, quais lições podemos aprender, queridos, com as situações adversas da vida? O que podemos aprender com a tragédia? O que podemos aprender com a catástrofe, seja natural, né? Em primeiro lugar, podemos aprender que as tragédias são avisos solenes para nós. Toda tragédia é um aviso, é um alerta para mim e para você. Todo enterro que eu vou, e eu estou ali, ou para fazer a cerimônia, ou para participar, ali é um alerta para mim. Eu estou na fila. A fila está andando. E um dia eu estarei ali também. Lucas 13:1. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhes falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Essas pessoas que levaram a notícia trágica para Jesus, elas não aplicaram para si mesmas aquela tragédia. Não viraram para si. Não trouxeram a coisa ruim para si. Diante das tragédias da vida, a nossa tendência natural, humana, é falar mais da morte dos outros do que da nossa própria condição diante de Deus. Nesses momentos, pensamos mais naquele que morreu do que na possibilidade de também morrermos antes de findar o dia. Pô, pastor, de manhã, um dia tão lindo quanto esse, um dia maravilhoso, falar de morte. Jesus falou, eu não sei se era de manhã, o que ele falou aqui. Portanto, sempre que coisas ruins acontecem com os outros, precisamos refletir e pensar: poderia ter sido comigo. Eu não sou melhor do que o outro. Eu não sou a menininha dos olhos de Deus, o protegido, o bambambam espiritual. Poderia ter sido comigo. Sempre que você ouvir de alguém que bateu com o carro, perdeu um filho tragicamente, está enfrentando um divórcio, ou está, talvez, em estado terminal de câncer ou outra doença qualquer, que você possa refletir e pensar: eu não sou melhor do que ele. Eu sou carne. E se eu morrer hoje, a primeira coisa que minha família vai fazer, por mais que me ame, é desfazer, filho. Enterra logo. Ninguém, eu amo tanto ele, quero ele comigo aqui. Em 2 dias já começa o mau cheiro. E 3 dias já era, filho. Não sou melhor do que ninguém. Isso poderia ter acontecido comigo. Por exemplo, Lutero só decidiu tratar da sua vida espiritual quando ele viu um colega seu morrer ao seu lado, atingido por um raio. Imagina, você está andando com um amigo, cai um raio e mata um amigo. Ele então pensou o seguinte: e se fosse eu? Que contas iria dar a Deus da minha vida? E se aquele raio tivesse caído na minha cabeça? Perguntou Lutero. O que seria de mim? A boa pergunta. Ele não pensou assim: eu sou mais especial que o outro. O outro era um terrível pecador, por isso ele morreu. Não, ele aplicou para si. E se fosse comigo? Isso levou ele a pensar um pouco mais na sua vida espiritual, a não brincar com Deus, a levar as coisas de Deus a sério. Portanto, amados, o verdadeiro cristianismo começa no nosso próprio coração, começa aqui dentro. A pessoa convertida vai sempre pensar a respeito da sua própria vida, a respeito do seu próprio coração, dos seus próprios pecados,
e talvez o seu próprio castigo. Por exemplo, quando uma tragédia acontece, o religioso geralmente pensa num outro. Ou seja, será que tal pessoa foi salva? Será que ela estava preparada para se encontrar com Deus? Será que fulano já tinha acertado as suas contas ou colocado a boca no pó, se arrependido dos seus pecados? Será que ela está no céu ou no inferno depois daquilo que aconteceu? Por outro lado, quando o crente ouve de alguém que morreu subitamente, ele não fica especulando sobre a salvação ou perdição do outro. Não. Ele diz para si mesmo: será que eu estaria preparado se isso tivesse acontecido comigo? E se eu não tivesse acordado essa manhã? Todos acordaram, graças a Deus. Mas você sabia que milhares de pessoas vão dormir e não acordam? Vão dormir o sono do justo. Muitos morrem e vão para o céu. Estão salvos em Cristo Jesus, que acertaram as suas contas com Deus na terra. Não por meio de obras, mas por um arrependimento verdadeiro e sincero. Mas milhares vão dormir e não acordam na terra, mas despertam no inferno, para uma eternidade longe de Deus. Será que eu estaria preparado se eu não acordasse essa manhã? Quando o crente sabe de alguém que foi terrivelmente assassinado, ouve uma história macabra, pergunta para si mesmo: será que se eu fosse a pessoa assassinada? Não, pastor, isso não acontece com um crente. Não acontece? Me lembro de um pastor lá na Lagoinha, não foi nem assassinato. Ele foi atravessar a rua, não olhou para o lado, foi esmagada a cabeça dele. E quantos são assassinados, estão sendo assassinados agora? Só porque creem em Jesus? Só porque carregam a Bíblia? Só porque oram a Deus? Assassinados. Será que se eu fosse a pessoa assassinada, estaria preparada para encontrar-me com o meu Deus? Será que meus pecados já foram perdoados? Será que realmente já me arrependi de todas as minhas transgressões? Queridos, o crente, ao ouvir falar de alguém que está afundado nas drogas, o sujeito está afundado na pornografia, está afundado no adultério ou outro pecado qualquer, ele para refletir e joga para si e se pergunta: o que me torna diferente dele? Em que eu sou melhor do que aquele sujeito? O que me impediu de estar naquela mesma situação, senão a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a minha vida? Não é graça, é misericórdia. Pessoas que lutam contra determinados pecados. A droga, o álcool, o ladrão de cérebros, a pornografia, que dizem, os estudiosos, e nem cristãos, dizem que é pior do que a droga. É pior do que a cocaína. O efeito que faz no cérebro da pessoa. Mas há um que liberta, amém? Falando no âmbito humano, mas Jesus liberta para a glória dele. Portanto, queridos, é mais fácil especular sobre a vida dos outros do que enfrentar a nossa própria realidade. É muito mais cômodo pensar que a tragédia que desaba sobre a cabeça dos outros é um julgamento justo por seus pecados do que enfrentar os nossos próprios pecados e jogar para nós mesmos. Fazer o efeito pá, né? Inchada melhor, puxar para nós. A pá é quando joga para o outro. Pá, puxa para nós. É mais fácil julgar os outros do que julgar a nós mesmos. Então, as pessoas que informaram Jesus sobre aí o massacre dos galileus, com certeza estavam especulando que elas fossem grandes pecadoras pelo fato que ocorreu. São terríveis pecadores. E Jesus sabia disso. Jesus sabia o que ia naqueles corações. Porém, Jesus deixou bem claro aqui que as tragédias que acontecem no mundo nem sempre são castigos divinos. E enfatizou também
que é errado assumir o papel de Deus ao julgar o semelhante. Nem toda tragédia que acontece pode ser juízo de Deus. Só que nós não sabemos. Os julgamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento sabemos porque está revelado. O dilúvio foi Deus que mandou, é ou não é? A destruição de Sodoma e Gomorra foi Deus que mandou. Foi Deus que enviou. Julgamento pelo pecado. Agora, o que acontece atualmente no Rio Grande do Sul ou as Torres Gêmeas? Eu posso dizer que foi julgamento de Deus? Aonde está escrito? Pode ter sido como pode não ter sido. Então é melhor não dar piruada e fazer o que nos cabe fazer. Ajudar, socorrer, orar, interceder. Por exemplo, quando John Milton, um poeta cego inglês, já estava idoso, ele recebeu a visita de Charles II, filho do rei, que os puritanos haviam decapitado. E o sujeito era cego, esse John Milton. O rei então apontou o dedo para Milton e disse: sua cegueira é um julgamento de Deus por sua participação na oposição ao meu pai. O pai dele havia sido decapitado. E John Milton, agora velho, um pastor, e fez parte, apoiou, né, essa situação toda de conspiração contra o pai dele. E John Milton cego. E Milton também respondeu com uma pergunta: bem, se eu perdi a visão por um julgamento de Deus, o que dizer do teu pai que perdeu a cabeça? Então fala, quem fala que não quer, ouve, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Sendo assim, queridos, que possamos aprender que as tragédias são avisos solenes para nós. Precisamos aprender também que não somos melhores do que ninguém e que, se ainda estamos vivos, é simplesmente pela graça, misericórdia e favor de Deus. E glória a Deus por isso. Acordamos. Temos mais uma oportunidade de viver para Deus. Mais uma oportunidade de curtir, apreciar a beleza da criação do Senhor. Mais uma oportunidade de estarmos reunidos em família. Daqui a pouco almoçarmos em família. Para a glória de Deus. Em segundo lugar, queridos, precisamos aprender também que todos somos pecadores culpados diante de Deus. Independente de como iremos morrer. Independente de como iremos morrer. Todos pecaram. Eu estava lendo esses dias, vendo um vídeo esses dias dos apóstolos. A maioria morreram de maneira trágica. E o apóstolo João, não diz a Bíblia, mas ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo, mas por uma intervenção divina, ele saiu ileso daquele caldeirão, foi desterrado para a ilha de Patmos, e nessa ilha teve revelações do Apocalipse. E morreu em idade avançada. Será que ele era melhor do que os demais? Não, meu irmão. Foi Deus que decidiu isso. Porque os outros morreram de uma forma trágica. Mas ele não morreu de forma trágica. Tentaram matá-lo, mas não conseguiram. Irmão, não podemos julgar uma pessoa pela maneira como ela morre. Quando Jesus ouviu sobre o que aconteceu com os galileus assassinados, e depois falou, né, sobre os 18 em que a torre esmagou, é como se ele estivesse apontando para nós e dizendo o seguinte: eles não eram mais pecadores do que vocês, só porque morreram como morreram. Não. Ou seja, vocês não são melhores do que eles, só pelo fato de estarem vivos. Repito, estamos vivos é pela graça de Deus. É favor. É porque Deus ainda tem um plano para nós. Ainda tem algo que você precisa fazer nessa terra. Você ainda tem uma missão. E a tua missão não é somente esquentar banco. Nós viemos aqui para nos abastecermos, para encararmos o mundo lá fora. No trabalho, né? Na escola, na vizinhança. Ser luz do mundo e sal da terra. Amém, Jesus. Portanto, se vocês não se arrependerem, disse Jesus, poderão morrer como eles e podem ir para o inferno. Cada um de nós precisamos nos arrepender de nossos pecados diariamente, queridos. Ininterruptamente e constantemente. Irmão, sabe qual a grande verdade? Nua e crua. O mundo não está dividido entre maiores pecadores e menores pecadores.
entre mais culpados e menos culpados. O mundo está povoado, de modo geral, por pecadores culpados. Pecadores culpados. Não importa como se vive ou como se morre. Todos são pecadores e culpados aos olhos de Deus. Não existe uns melhores do que outros, ou uns mais merecedores do que outros. E mais, há ímpios que morrem sem dor. Sabia? Há ímpios, ateus, agnósticos, que morrem sem dor. Morrem dormindo. E há justos que morrem agonizando. E morrem sofrendo. Serviu a Deus a vida toda. E às vezes morre abandonado num asilo. Existem ateus que partem dessa vida como passarinhos. Inclinam a cabeça e morrem. Existem ímpios que morrem em avançada idade, rodeados de familiares e amigos, ao passo que existem crentes que morrem jovens e abandonados por todos. A matemática não fecha, né? Dentro daquilo que se escuta na teologia da prosperidade, era de se esperar que o justo tivesse um final esplêndido, né? Ali rodeado de anjos, usufruindo do bom e do melhor. Mas a Bíblia e a história não mostram essa realidade. Ou seja, aqueles que vivem folgadamente e morrem de forma natural não são menos pecadores do que aqueles que vivem de maneira atribulada e morrem de forma trágica. Existem cristãos que morrem num desastre. Sabia que existem crentes e pastores, homens de Deus, que morrem num desastre? O irmão Elias falou comigo, né? Isso, no casamento que eu fui semana passada na BR. O pastor presidente de uma igreja lá em Guaba Grande, com mais 3 irmãos, obreiros, e ele dirigindo o carro. Tranquilo, né? Não faz tragédia, né? Sempre Deus tem poder. E o carro entrou embaixo de um caminhão. E o pastor morreu na hora. Só o pastor morreu. E os demais não morreram. Como explicar isso? Por exemplo, David Wilkerson, fundador da igreja Times Square, em Nova York, morreu num acidente de carro no Texas, em 2013, com 79 anos. Para quem nunca ouviu falar de David Wilkerson, é bom, depois, se eu lembrar, eu peço até os irmãos que me lembrem, há um filme que conta a história dele. O filme A Cruz e o Punhal. Muito bom, muito bom. E ele é o pregador, ele é o pastor ali de Nova York, pregando para gangues de rua. Um homem extremamente usado por Deus. Morreu numa tragédia, num acidente de carro. Um outro exemplo, o pastor Maya Morrow, morreu em 2014 de forma trágica. Seu avião particular se chocou com um guindaste de carga em um estaleiro no Bahamas. Morreu na hora. Um pastor. Pastor, que coisa, hein? Portanto, não podemos carimbar as pessoas com esses rótulos. Jesus ensina o quê? Que as tragédias da vida não deviam ser usadas para alimentar a sensação de justiça própria das pessoas que haviam escapado delas. Pelo contrário, elas deviam falar a todos acerca da nossa fragilidade. Essas tragédias nos dizem que somos criaturas. Criaturas e não deuses. E que precisamos nos voltar para Deus, que nos chama até por meio de uma tragédia. Em terceiro lugar, queridos, o arrependimento de pecados é um ato da nossa vontade, apoiado e encorajado pela graça de Deus. Arrependimento de pecados. Por 2 vezes, Jesus usa os termos arrependimento aqui em nosso texto. Acompanhe comigo. Versículo 3 e 5 de Lucas 13. Eu vos digo que não, ou seja, essas pessoas que morreram do jeito que morreram não são mais pecadores que os demais. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis.
E o versículo 5: eu vos digo que não, antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou seja, o pecado precede o arrependimento. Até porque só se arrepende quem reconheceu que pecou. Só busca o conserto aquele que reconhece que errou. É ou não é? Só endireita seus caminhos aquele que reconhece que estava no erro, no mau caminho. Endireitai os vossos caminhos. Só que a grande verdade é que muitos têm uma justiça própria terrivelmente impregnada em seu coração. Se acham muito bons. Gente boa. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10 diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Salmo 51, versículo 5, afirma categoricamente que fomos concebidos em pecado. Ou seja, pecamos por palavras, obras, omissão, comissão e por pensamentos. Você pode ser extremamente fiel à sua esposa, extremamente fiel aos compromissos da igreja, zeloso pelas obras, na leitura da palavra, jejum. E o pensar, e o falar, e o reagir, e as omissões. Então só nos resta colocar a boca no pó, clamar ao Senhor. Ou seja, queridos, pecamos de tantas maneiras. Já que todos pecaram, todos precisam se arrepender. Não é isso? Faço minhas palavras de D.L. Moody, quando ele disse: eu tenho me arrependido 10.000 vezes mais depois do que conheci a Cristo do que em qualquer época anterior. E penso que a maioria dos cristãos precisa se arrepender de alguma coisa. E eu concordo com ele. Olha a profundidade disso. Eu tenho me arrependido 10.000 vezes mais depois que conheci a Cristo. Porque onde há mais luz, quando a luz é lançada ao nosso coração, mais reconhecemos que carecemos da graça de Deus. Detalhe, você observou a boa notícia incutida na palavra se, aí, do versículo 3? Se não vos arrependerdes. Ele revela, queridos, a grande misericórdia de Deus em favor da humanidade. Se. A mesma Bíblia que ensina a ira e o juízo de Deus também fala do seu amor longânimo, do amor perdoador. Salmo 103, 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Esse é o Deus da Bíblia. Deus detesta o pecado com ódio santo. Se você se apegar a seus pecados, passará a eternidade no inferno. Mas, e o se é interessante, graças a Deus, Ele proveu outro caminho, outro destino. Não o inferno, mas o céu. Por quê? Porque Ele nos ama e quer que todos cheguem ao arrependimento. Todos. Indistintamente. Aí surge uma pergunta: o que é arrependimento? Amado, o arrependimento verdadeiro é descrito na Bíblia com a palavra grega metanoia. Arrependimento, metanoia. Essa palavra significa mudança de mente, mudança de coração, de vida, de posição, mudança de pensamento, mudança de vontade. Essa palavra costumava ser usada no mundo militar da época. Era muito comum. Se um exército, por exemplo, estava indo para uma direção errada e o capitão gritava metanoia, imediatamente eles reconheciam que estavam na direção errada, davam meia volta e seguiam o caminho certo. Trazendo para os nossos dias, é como você entrar no ônibus, está viajando, aí de repente cai a ficha: eu peguei o ônibus errado. Você puxa ali a cigarra, ali aperta a companhia. Antigamente puxava, hoje não tem mais isso, né? Estou ficando velho, né? Ainda tem? Puxa ainda? Ah, tem, então não estou tão velho assim não. Você puxa ali aquela cordinha, desce do ônibus errado e pega o ônibus certo. Isso é metanoia. Meia volta, vou ver.
Sendo assim, metanoia é mudança de pior para melhor. É mudar a maneira de falar, de pensar, de vestir, de se comportar. E tudo isso é produzido pelo nosso esforço? Não. É produzido pelo Espírito Santo no coração daqueles que desejam tais mudanças. É o Senhor que faz isso no nosso interior. Quando queremos, quando desejamos. Portanto, quando há um verdadeiro arrependimento, a mudança é inevitável. Agora, a natureza do verdadeiro arrependimento está claramente traçada nas Escrituras. Começa como? Com o reconhecimento do pecado. Prossegue criando tristeza pelo pecado. Leva-nos à confissão do pecado diante de Deus. Confessai vossas culpas, diz a palavra. Manifesta-se diante dos homens através de um completo rompimento com o pecado. Abandono definitivo e resulta em produzir o hábito de profundo ódio ao pecado. É detestar aquilo que eu amava, repudiar aquilo que eu praticava. Isso é o arrependimento. Lembram de Pedro? Já estou concluindo. Na verdade, eu ia falar mais 1 hora, mas ele pecou profundamente. Lembram de Pedro? Ele negou por 3 vezes que conhecia o Senhor. 3 vezes, pecou, errou, estava consciente. Mas quando o galo cantou, ele reconheceu o seu pecado, chorou por seus pecados e se arrependeu profundamente de seus pecados. E mais, abandonou seus pecados. Você não vê Pedro negando mais uma vez. Não estava igual o ioiô, embaixo, em cima, ou gangorra, né? Mateus 26, 75 diz que ele, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, em vez de engolir o veneno como Judas, Pedro vomitou o veneno por meio do choro do arrependimento. Engolir o veneno é o que Judas fez. Não se arrependeu, preferiu se matar. Mas vomitar, desculpa a expressão de manhã, né? Mas traz esse sentido de arrependimento verdadeiro. Engolir o veneno simboliza o remorso que leva à morte. Vomitar o veneno simboliza o arrependimento que leva à vida. O remorso é a consciência do pecado sem a ferida do arrependimento e sem o remédio do perdão. Remorso. É tristeza, sim, mas não tristeza segundo Deus. Pedro aproveitou a oportunidade que teve para se arrepender. Irmãos, a oportunidade de se arrepender é um dom de Deus. Ele nos dá essa oportunidade. Não sabemos até quando. Deus constantemente nos concede a oportunidade de abandonar nossos pecados, mas cabe a nós o arrependimento. Até porque Deus não vai se arrepender por você. Somos nós. Somos nós. É uma decisão da vontade humana querer se consertar com o Senhor. Pois o arrependimento é um ato de nossa vontade apoiado e encorajado pela graça de Deus. Judas Iscariotes, o outro apóstolo que também pecou contra Jesus, ele teve a oportunidade para se arrepender, porém não quis se arrepender. Deus não é culpado da perdição de Judas. Ele não quis. Ponto final. Mateus 27, versículo 3 e 4 diz assim: então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos religiosos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu, é contigo. Irmãos, a palavra usada para Judas aqui não é metanoia, mas metamelomai, palavra bonita, bota no filho, que significa lamentar. Ele não se arrependeu, mas lamentou. Ou seja, Judas lamentou as consequências de seu pecado, mas não teve um genuíno arrependimento de seus pecados. Esse suposto arrependimento de Judas não é o bíblico, que leva a uma mudança de atitude, mas o desgosto ou a tristeza de ter sido descoberto em flagrante. A confissão de Judas foi de desespero e o levou à morte. Essa confissão é mais atual do que pensamos. Não são poucos aqueles que choram pelo pecado cometido. Confessam, restituem o valor roubado, mas faz tudo certinho, por fim imitam Judas, se matam. Só confessou, a pessoa devolveu o objeto roubado,
e, em vez de se buscar a face do Senhor, tira a própria vida. Por outro lado, muitas pessoas, mesmo não cometendo suicídio, não encontram um verdadeiro arrependimento na hora da morte. O arrependimento de Judas está na moda, queridos. Que sejamos poupados disso. Alguns pastores já tiveram o desprazer de ir na casa de uma pessoa em estado terminal e lá encontrar alguém com o mesmo tipo de arrependimento de Judas. Finalizando com essa história. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, ele disse que tinha passado por uma experiência dessa. Uma experiência terrível. Ele foi à casa de um homem que estava à face da morte, no estado terminal. Spurgeon pregou para esse moribundo. Esse homem respondeu o seguinte: pastor, eu pequei. Eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, mas não há esperança para mim. Eu blasfemei contra Deus. Eu cometi o pecado para a morte. Eu blasfemei contra o Espírito Santo. Então ele estava já dando o atestado, o veredito para si mesmo. Spurgeon, com todas as forças, dizia para aquele homem: meu amado, Deus é misericordioso. Você não blasfemou contra o Espírito Santo? Aceite o perdão de Deus. Jesus morreu para te salvar. Ele tem perdão para te conceder. A graça de Deus é infinita. O amor de Deus é indescritível, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No entanto, aquele homem respondia: eu estou perdido, para mim não tem mais jeito. Eu fui longe demais. Minha consciência está cauterizada com ferro quente. Eu estou morrendo e eu sei que estou perdido. Eu vou para o inferno. E assim aquele homem morreu. Em vez de se arrepender dos seus pecados, ele morreu em seus pecados. Sabe qual a grande realidade, queridos? Judas não acreditou no perdão de Deus, assim como esse cidadão aqui. Que Deus nos guarde de um dia chegar a esse ponto. Nos livre disso. Não é apologia ao pecado. Eu não sei o teu futuro, não sei o teu amanhã, Deus sabe. Mas se um dia você chegar ao ponto, de se afundar a tal ponto na iniquidade, na imoralidade, que você nunca desista de se arrepender, de buscar a face de Deus e buscar o perdão do Senhor. Ajuda de Deus, porque o poder vem do alto, vem de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Teria muito que se falar, mas basta até aqui. Santo Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu tenho plena convicção, Pai, de que essa palavra foi direcionada por Ti, Senhor, porque não estava no script humano, mas estava na Sua direção, Pai. Que o Senhor venha produzir em nosso coração, Pai, aquilo que Te apraz. Crie em nós, ó Deus, um coração puro, limpo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer cada prática pecaminosa que tenta nos arruinar, nos jogar para baixo. Ah, Deus, em nome de Jesus, não somos melhores do que os demais, Pai. Não somos melhores do que aqueles que estão agora numa cracolândia, que estão afundados na pornografia, no vício do álcool, na avareza, no amor ao dinheiro. Quantos, Senhor, se dedicando amor a um objeto? Quantos deixam de estar cultuando para perder a manhã toda limpando um carro, Pai, que poderia ser feito rapidamente no lava-jato, mas ficam ali acariciando o objeto estimado. Que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, e ajuda-nos a priorizar aquilo que é prioritário para a Tua glória. Fica conosco, Paizinho, no decorrer desse dia. Espírito Santo, não desiste de nós não, Senhor. A cada momento, a cada manhã, que possamos estar elevando nossos olhos para os céus, louvando a Ti, Senhor, pela graça, pelo privilégio da vida, por mais uma oportunidade de contemplar o belo, de contemplar a Sua criação, de estar juntos em família. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Não sabemos o nosso futuro, não sabemos o dia da nossa morte, e muito menos como iremos morrer. Mas acima de tudo, Pai, ensina-nos a nos preparar para esse dia.
E o preparo está, Senhor, no arrependimento, na boca no pó, a cada anoitecer, a cada colocar da cabeça no travesseiro, que possamos estar elevando nossos olhos para Ti, Senhor, em nome de Jesus.